Certa vez, um mergulhador experiente disse que mergulhar não é algo que se faz, é algo que se experimenta. Há uma verdade nisso quando você considera que, embaixo d'água, ver, ouvir, se mover e respirar diferem do que você está acostumado em terra firme. Vejamos como você vê e ouve como mergulhador. A água é mais densa do que o ar e isso afeta a luz. A luz muda ligeiramente de direção quando passa da água para dentro da sua máscara, o que causa cerca de 1/3 de ampliação. Dependendo da perspectiva, isso pode fazer um objeto parecer maior, mais perto ou ambos, embora com a experiência sua mente faça ajustes automáticos. A água também reflete, dispersa e absorve a luz, então há menos luz quanto mais fundo você desce. Mas seus olhos são muito sensíveis e, na maioria dos pontos populares de mergulho, a luz é adequada durante o dia. Embora você possa não perceber muito a perda de luz em águas límpidas durante o dia, você pode notar a perda de cores. A água não absorve a luz uniformemente, ela absorve algumas cores antes do que outras. Como você vê aqui, a luz perde o vermelho, seguido do amarelo, do verde e, por fim, do azul. Seus olhos se ajustam para as mudanças de cor, mas você pode se surpreender com o quanto de luz perdida uma lanterna de mergulho revela. O mundo aquático não é silencioso. Você pode ouvir organismos aquáticos, barcos, mergulhadores e outros ruídos. O som viaja distâncias mais longas na água do que no ar. Um barco muito distante para ser ouvido na superfície pode soar perto embaixo d'água. O som se propaga cerca de 4 vezes mais rápido na água, o que dificulta determinar de onde ele vem. Geralmente, algo soa como se estivesse vindo de todos os lados ou de cima. Você percebe as mudanças relativas na distância conforme o som fica mais forte ou mais fraco. Como a água é mais densa do que o ar, é preciso mais esforço para se mover através dela. Quanto mais rápido você nada, mais energia você gasta. Poupe energia se movendo lenta e continuamente, evitando movimentos rápidos e desordenados. O perfil hidrodinâmico é importante para nadar e se mover com eficiência. Você está hidrodinâmico quando todo o seu equipamento está rente ao corpo e quando você nada relativamente nivelado. Como já aprendeu, o alinhamento é seu equilíbrio dentro d'água, ajustado para que sua cabeça e pés fiquem relativamente nivelados numa posição de nado. Quando está com excesso de lastro, você adiciona ar ao seu CE para compensar, só que isso eleva seu tronco e abaixa seus pés, adicionando arrasto e desperdiçando energia. Quando está com lastro insuficiente, mesmo com seu CE vazio, você terá que dar pernadas para baixo para manter a profundidade. Você também pode estar adequadamente lastreado, mas ter o peso distribuído muito para cima ou para baixo no seu corpo. Durante o treinamento, seu instrutor vai ajudá-lo a dominar o lastreamento e o alinhamento corretos. O lastro e o alinhamento corretos fazem a densidade da água trabalhar a seu favor. Durante o mergulho, você permanece neutro, quase sem peso, pairando sobre o mundo subaquático. Na superfície, você infla seu CE para boiar sem esforço. É essa capacidade de alterar a sua flutuabilidade que torna mergulhar uma experiência única. Normalmente você encerra um mergulho quando o frio causa desconforto, mas saiba que a água absorve calor cerca de 20 vezes mais rápido que o ar. Então mesmo águas tão quentes quanto 36 graus Celsius, 86 graus Fahrenheit, podem resfriá-lo após um tempo. Por isso você veste uma roupa de exposição. Uma roupa úmida completa como essa para águas frias a um pouco quentes e uma roupa úmida curta como esta para águas tropicais. Para as águas mais frias, use uma roupa seca. Mais detalhes sobre as roupas de exposição em breve. Mergulhar não é divertido quando você sente frio. Neste caso, encerre o mergulho e vista mais proteção da próxima vez. Mesmo com uma roupa de exposição, você ainda perderá calor, exceto em águas bem quentes. Quanto mais longo for o mergulho, mais proteção você veste, mas mesmo assim você acabará resfriando. Se estiver muito frio para o seu conforto, normalmente você encerra o mergulho, mas saiba que tremores descontrolados são um sinal de hipotermia,
uma grave condição em que seu corpo perdeu tanto calor a ponto de ser perigoso. Se você começar a tremer continuamente, saia imediatamente da água, seque-se e busque se aquecer. Você já aprendeu que deve respirar lenta, profunda e continuamente durante o mergulho. Este é um jeito mais eficiente de respirar o ar denso e reduz o efeito do espaço aéreo morto. Espaço aéreo morto é o ar que fica nas suas vias aéreas e que não chega aos pulmões. Esta é a primeira parte de cada inalação e tem uma concentração mais alta de dióxido de carbono. O equipamento de mergulho acrescenta espaço aéreo morto. Respirações lentas e profundas são mais eficientes porque reduzem a proporção de ar morto que você inala, bem como o ajudam a se manter relaxado e com clareza de raciocínio. O controle das vias aéreas é como você respira mesmo com uma pequena quantidade de água no bocal, o que é comum após desalagá-lo. A técnica é inalar lentamente com o rosto inclinado para baixo. Como a água é mais pesada que o ar, ela fica no bocal enquanto o ar flui para dentro da sua boca e pulmões. Coloque a ponta da sua língua contra o céu da boca para ajudar a barrar a água. Após inalar, exale com força para expulsar qualquer água restante. Se algumas gotas chegarem à sua garganta, é só tossir, segurando o seu snorkel ou regulador no lugar. A exaustão resulta de esforço físico prolongado, tal como nadar contra uma correnteza, fazendo você respirar mais rápido do que seu regulador fornece ar. Isso pode ser assustador e causar pânico. Os sinais e sintomas incluem fadiga, respiração ofegante, uma sensação de sufocamento ou de falta de ar, fraqueza, ansiedade, dor de cabeça, câimbras musculares e uma tendência a entrar em pânico. Você ajuda a prevenir a exaustão respirando lenta e profundamente. Se começar a respirar mais rápido, reduza o esforço. Caso comece a se sentir exausto, pare toda a atividade, sinalize para seu dupla e descanse. Na superfície, obtenha flutuabilidade positiva. Embaixo d'água, se possível, apoie-se em algo, tal como uma rocha ou um coral morto. Restabeleça uma respiração normal antes de prosseguir num ritmo mais lento. Se as condições dificultarem isso, encerre o mergulho. Lembre-se de que no mergulho autônomo, o seu objetivo é sempre respirar lenta, profunda e continuamente. Como já aprendeu, você planeja e realiza mergulhos com um dupla. Os planejamentos não precisam ser complexos ou demorados, mas o ajudam a aproveitar mais o mergulho e se preparar para lidar com problemas. Entre outros elementos específicos ao mergulho, um planejamento de mergulho aborda pontos e métodos de entrada e saída, a direção a seguir, a profundidade e o tempo máximos, uma revisão dos sinais e comunicação, quando retornar, geralmente com base no tempo ou no seu suprimento de ar, como a dupla permanece junta e o que fazer no caso de separação da dupla, procedimentos de emergência e seus objetivos. Vocês se equipam juntos, se ajudando conforme necessário, e logo antes de entrar, realizam uma checagem de segurança pré-mergulho com a frase de memorização "Comece com precisão, atenção e amizade", ou outra similar para CCPAA. Comece, C, colete equilibrador. Cheque o ajuste, o funcionamento e a inflagem parcial, bem como se a tira do cilindro está apertada e se seus dispositivos de sinalização de superfície estão no lugar. Com, C, cinto ou sistema de lastro. Confirme a quantidade e a distribuição correta do lastro e que você possa liberá-lo rapidamente e descartar o suficiente para boiar. Precisão, P, presilhas. Garanta que todas as presilhas e tiras estejam presas e ajustadas e que os duplas saibam como funcionam os sistemas um do outro. Atenção, A, ar. Teste a respiração pelo seu regulador e fonte alternativa de ar. Cheque seu MS para garantir que tem ar suficiente para o mergulho, mais uma reserva. Os duplas confirmam onde está a fonte alternativa um do outro. Amizade, A, amigo. Procurem um no outro por tiras frouxas, mangueiras presas, qualquer coisa fora de lugar. Torne a checagem de segurança pré-mergulho um hábito. Só leva uns instantes e pode ajudar a prevenir imprevistos e acidentes. Permaneça com seu dupla durante o mergulho. Lembre-se de que em águas límpidas vocês podem acabar se afastando demais um do outro e ainda se enxergar.
Saiba o que fazer em caso de separação. O procedimento geral é procurar por no máximo 1 minuto e então se reunir na superfície se vocês não se reencontrarem, mas algumas circunstâncias podem exigir algo diferente. Se você mergulhar em trio, siga o procedimento geral se qualquer um dos mergulhadores se separar, mesmo que 2 ainda estejam juntos. O sistema de duplas funciona bem quando os mergulhadores planejam, fazem a checagem de segurança, permanecem próximos e gerenciam o ar em conjunto. Lembre-se, é sua responsabilidade permanecer com seu dupla ou duplas. Ninguém pode fazer isso por você. Gerenciar seu suprimento de ar é uma das habilidades de mergulho mais importantes. Você já sabe usar o seu manômetro submersível, então vejamos como você e seus duplas gerenciam juntos seus suprimentos de ar. As pessoas consomem ar em velocidades diferentes, e alguém sempre vai consumir mais rápido o ar. Durante o mergulho, vocês compartilham informações sobre o ar porque invertem o mergulho com base no mergulhador que atinge primeiro a pressão de retorno planejada, a pressão em que vocês dão meia volta. Suponha que você e um dupla mergulhem de um barco com cilindros idênticos, cheios a 200 bar, 3.000 psi. Vocês concordam sobre uma reserva de 50 bar, 500 psi. Vocês também concordam que 20 bar, 300 psi, cobrem a etapa de subida e parada de segurança. Some isso à sua reserva para obter a pressão em que vocês devem começar a subida. Neste caso, vocês devem começar a subir pelo cabo de amarração do barco com pelo menos 70 bar, 800 psi restantes. Subtraia 70 bar, 800 psi da pressão inicial e isso resulta em 130 bar, 2.200 psi para o mergulho propriamente dito. Vocês concordam em seguir em frente até um dos dois consumir metade disso, 65 bar, 1.100 psi. Então vocês retornam usando a outra metade. Assim, para encontrar a pressão de retorno, a pressão no manômetro em que vocês dão meia volta, subtraia 65 bar, 1.100 psi da pressão inicial. Neste caso, sua pressão de retorno é de 135 bar, 1.900 psi. Isto os leva de volta até o cabo de amarração e a superfície dentro da pressão de reserva. Quando planejam conservadoramente, é comum chegar ao ponto de subida com mais ar do que o planejado. Neste caso, vocês geralmente continuam o mergulho na área ao redor e emergem quando atingem a pressão de subida. Com um planejamento conservador, atrasos inesperados ainda vão permitir que vocês atinjam o ponto de subida dentro dos limites do suprimento de ar. Caso contrário, subam conforme planejado de onde vocês estiverem e nadem o resto do caminho na superfície. Não arrisquem ficar sem ar embaixo d'água. Por fim, para levar em conta as diferenças nos suprimentos e pressões iniciais, planejem o gerenciamento do ar com base no menor suprimento de ar. No início e no final de um mergulho, você normalmente passa tempo na superfície em águas que não dão pé. Como já aprendeu, tenha o hábito de manter a sua máscara no rosto e de respirar pelo snorkel ou pelo regulador. Sob estresse, você tende a agir por hábito, de forma que estes são os hábitos que você precisa desenvolver. Você consegue prevenir e lidar com dificuldades com mais eficiência quando consegue ver e respirar com o rosto dentro d'água. Suas reações são muito mais lentas se você tiver que recolocar a máscara no rosto. Com tudo no lugar, é menos provável ter a visão comprometida ou se engasgar com a água das ondas. Também é menos provável perder uma máscara que está no rosto. Fale o que precisar, mas recoloque o bocal assim que terminar de falar. Se tiver que ficar um pouco de tempo na superfície no início de um mergulho, use o snorkel para poupar o ar. No final de um mergulho e com o cilindro quase vazio, você pode precisar do snorkel para nadar com o rosto dentro d'água ou se a água estiver agitada. Quando precisar entrar na água a alguma distância de onde deseja descer, é comum poupar o ar nadando com o snorkel na superfície. Você pode olhar para baixo procurando pelo ponto de descida. Se voltar à superfície longe do seu ponto de saída por ter pouco ar, pode não haver outra escolha senão fazer um nado de superfície.
Para nados curtos ou para observar embaixo d'água, nade com o rosto dentro d'água. Mas para nados longos, é menos cansativo nadar de costas porque a água suporta o peso do cilindro, embora dificulte um pouco ver para onde você está indo. Mantenha o sistema de duplas, comuniquem-se e permaneçam juntos. De modo geral, nadar lado a lado funciona bem. Quando estiver pronto para descer, você segue 5 passos. Primeiro, confirme que seu dupla está pronto para descer. Segundo, orientem-se com algo na superfície ou embaixo d'água. Terceiro, troque para o regulador. Quarto, veja se seu computador está funcionando e que não esteja em modo de espera. Acione seu cronômetro se estiver usando um. E quinto, faça o sinal de descer e desinfle lentamente seu CE para começarem a descer juntos. Ao começar a descer, equalize imediatamente e com frequência, a cada metro, alguns pés, como já aprendeu. Desça com a cabeça mais alta que os pés, desta forma, para ajudar a se orientar e a equalizar. Muitas vezes você usa um cabo ou a inclinação do fundo como referência, geralmente como referência visual, e controla a descida controlando a flutuabilidade, mas você pode se segurar no cabo em algumas circunstâncias, como num mergulho sob correnteza. Quando descer sem uma referência, permaneça com o seu dupla, ajuste a flutuabilidade e controle a descida observando o seu computador. Durante a descida, sua flutuabilidade diminui e você começa a afundar mais rápido porque o aumento da pressão comprime o gás na sua roupa de exposição e ela perde flutuabilidade. Para compensar, adicione ar ao CE ou à roupa seca se estiver usando uma. Para uma descida lenta e controlada, faça ajustes pequenos e frequentes. Isto também o ajuda a equalizar a cada metro alguns pés. Idealmente, você atinge o fundo com flutuabilidade neutra ao fazer ajustes durante a descida. Uma subida também é feita em 5 passos. Primeiro, confirme que seu dupla está pronto para subir. Segundo, cheque o seu computador para garantir que você está dentro dos limites. Terceiro, olhe para cima e segure o desinflador do CE. Não adicione ar ao seu CE. Se estiver adequadamente lastreado e neutro, comece a subir nadando suavemente para cima. Quarto, suba lentamente, a no máximo 18 metros, 60 pés por minuto ou na velocidade do seu computador, a que for mais lenta. A velocidade de subida dos computadores geralmente é de 10 metros, 30 pés por minuto. Então olhe para cima e ao redor procurando por obstruções. Estique o braço conforme se aproxima e rompe a superfície. Controle a velocidade de subida com o computador, controlando a flutuabilidade. A flutuabilidade aumenta na subida porque o ar no CE e na roupa de exposição expande. Controle-a liberando ar do CE, ou da roupa seca se estiver usando uma, em pequenas quantidades e com frequência. Quando possível, suba com seu dupla ao longo de uma referência, como a inclinação do fundo, o cabo de amarração ou um cabo vertical esticado de um barco ou de uma boia. Você normalmente os usa como referência visual, embora possa subir segurando num cabo em situações como correntezas. Você pode subir em meia água sem uma referência, controlando sua flutuabilidade e monitorando a profundidade e a velocidade de subida no seu computador. Para navegar enquanto faz isso, uma técnica comum é um dos duplas controlar a subida, enquanto o outro foca na navegação. Faça da parada de segurança uma parte normal das suas subidas. Ela é simplesmente uma pausa entre 6 metros, 20 pés e 3 metros, 10 pés, geralmente aos 5 metros, 15 pés, por 3 a 5 minutos. As paradas de segurança o ajudam a estabilizar a subida e dão tempo extra para o corpo liberar os gases dissolvidos, o que ajuda a reduzir os riscos de lesões por hiperexpansão pulmonar e doença descompressiva. Mais sobre isso nas sessões 4 e 5. É mais fácil fazer paradas de segurança com uma referência, mas você pode fazê-las sem, ao monitorar sua profundidade no computador enquanto levita com flutuabilidade neutra. Note que as paradas de segurança são medidas conservadoras, mas você as omite durante emergências, tais como para ajudar outro mergulhador ou se você estiver com pouco ar.
Após todos os mergulhadores confirmarem que completaram a parada de segurança, nade suavemente para voltar à superfície. Olhe para cima e estique o braço, girando se necessário para checar por obstáculos. Mantenha o braço para cima enquanto rompe a superfície e infle seu C para boiar confortavelmente antes de trocar para o snorkel. Em mergulhos embarcados, você geralmente sinaliza para o Dive Master que está tudo bem e então nada para o barco se ele estiver um pouco afastado. Você veste roupas de exposição para se aquecer, e elas também fornecem alguma proteção contra ferroadas, arranhões e cortes acidentais. Os 3 tipos principais são as roupas úmidas, as roupas secas e as skin suits, também chamadas de bodysuits. As roupas úmidas são usadas em águas entre 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, até 30 graus Celsius, 86 graus Fahrenheit. Elas são feitas de espuma de neoprene. A água penetra dentro da roupa e fica aprisionada, que é o motivo de serem chamadas de roupas úmidas. Posteriormente, seu corpo aquece a água e o neoprene reduz bastante a perda adicional de calor. Uma roupa úmida precisa ter um caimento correto, porque se for muito folgada, a água flui para dentro e para fora, levando o calor corporal. Mas uma roupa muito justa é desconfortável. Peça ajuda profissional para escolher a sua. As roupas secas cobrem a maior parte ou todo o seu corpo e são usadas em águas mais frias do que 18 graus Celsius, 65 graus Fahrenheit, bem como para mergulhos muito longos em águas mais quentes. Como o próprio nome indica, elas o mantêm seco. Uma roupa de baixo e uma camada de ar, e às vezes a própria roupa, o isolam termicamente. Como uma roupa seca é um espaço aéreo, você a equaliza e ajusta para controlar a flutuabilidade com as mudanças de profundidade. Você aprende isso no curso PAD Dry Suit Diver. Se usar uma neste curso, seu instrutor ensinará